Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Vamos saber agora por que a forrageira é uma importante aliada do produtor no combate a doenças e ervas daninhas. Olá, nessa segunda parte, então, nós vamos conversar sobre, mostrar alguns dados sobre o efeito das forrageiras nos sistemas, no controle de plantas daninhas, no controle de doenças, nos sistemas de produção, ciclagem de nutrientes e formas de utilização desses consórcios e dessas forrageiras. Evidentemente que nós temos aí essas consorciações com diversas finalidades, né? Que seria a produção de grãos, silagens, somente palhada, então, enfim, nós temos um sem número de possibilidades. Uma primeira, realmente, é a produção de silagens, que, só para ilustrar aqui, nesta tabela nós podemos ver que nós temos produções aí de 7 a 10 toneladas a mais nos consórcios de forragens, isso objetivando silagem, do que a cultura exclusiva do milho solteiro. Então, essa é uma possibilidade bastante interessante. Lógico, esse foi obtido no mesmo experimento, também podemos produzir grãos. Aí nós colhemos aí na faixa de 3 a 4 mil quilos de milho por hectare, né? E produções nos consórcios idênticas às produções dos consórcios, do milho solteiro. Vejam aqui, ó, nós tínhamos isso de forragem no meio dessa área e parte das parcelas nós utilizamos para a produção de grãos, que deixamos completar o ciclo. Vejam, nós com aquele tanto de forragem, mas não afetou a produção de grãos desta área, né? Então, isso é bastante interessante, né? E nos permite já, nesta fase também é importante, ó, e neste caso nós tínhamos aí 20 a 30, até 50 plantas de forrageira por metro quadrado nos consórcios. E nós tínhamos aí com e sem aplicação de supressão, né? Mas vejam aqui o seguinte, mas sempre a presença da forrageira reduziu substancialmente a presença de plantas daninhas na cultura do que o milho solteiro, né? O importante aí foi o seguinte, né? Isto foi um milho safrinha e depois nós entramos na estação seguinte, este milho safrinha, depois entrou soja, mas a produção de grãos, vejam, foi beneficiada com a aplicação de herbicida, nitrosulfuron, junto com a atrazina, comparado com o que não recebeu. Então, nós tivemos aí um melhor controle de plantas daninhas e uma supressão do capim. Nós colhemos aí um pouco mais de milho nessa situação. A forragem também foi a produção um pouco menor, isso na ocasião da colheita do milho, quando nós tínhamos a aplicação de herbicidas, no sentido de controlar o crescimento. Aí, na estação seguinte, nós entramos aí com a cultura de soja sobre estas áreas. Veja o seguinte, a quantidade de palha que nós tínhamos disponível, daí da ordem de 8 toneladas nos consórcios contra 4 toneladas no milho solteiro. Campo Grande, milho safrinha um pouco mais complicado, por quantidade de palha menor do que em muitas regiões, mas nós tivemos também um maior número de plantas de soja. Aqui cabe explicar, faltou chuva nesse período, mas também aves e outros animais estragam mais plantas jovens de soja, né? Também. Em grandes áreas isso talvez não fosse tão marcante. Mas vejam aqui importante também a redução na presença de plantas daninhas, uma planta a 2 por metro quadrado, e aqui nós tínhamos 7,5 plantas no milho solteiro. E faltou também chuva no período de enchimento de grãos, tivemos não tivemos chuvas abundantes, e nós chegamos então a colher 38 sacas contra 40 e tantos, até 49 sacas a mais. Isso aí já é meio tradição quem trabalha. Onde se tem braquiária, se colhe 3 a 5 sacas a mais.
Se a condição climática for adversa, nós podemos chegar a 10, 12, 15 sacas a mais, né? Então, isso é importante. Bom, uma outra situação é onde nós também tivemos os consórcios comparados com o milho exclusivo no controle de plantas daninhas numa área com maior infestação de plantas daninhas. Que nós chegamos, na média, ter 59 plantas na cultura exclusiva do milho, contra 2 a 3 nos consórcios. Então, vejam o efeito dessa massa de palhada das forrageiras no controle de plantas daninhas. Esta aqui numa situação, ó, a soja sobre a palhada de milho, sobre os consórcios, como é que isso se conduziu, né? Nós temos aí uma boa cobertura e onde tínhamos somente milho na safrinha anterior, um solo praticamente descoberto. Esta aqui é a situação da soja implantada sobre a cultura do milho. Vejam que chegou ao seu final do ciclo, tomada de plantas daninhas, ao passo que onde nós tínhamos o consórcio anterior, a lavoura no limpo, com o maçai também a lavoura no limpo, sem plantas daninhas. E um aspecto importante, que também existe um comportamento distinto dessas forrageiras no controle de plantas daninhas. Isso é um trabalho da Exalc de Piracicaba, feito pelo Severino, é um trabalho de tese, isso foi publicado na revista Planta Daninha de 2006, onde eles observaram que testaram 3 espécies de planta daninha, a corda de viola, o caruru e o capim-colchão. E com o milho sem capina, o milho consorciado com decumbes, com pânico máximo tanzânia e com brisanta. Vejam que a decumbes teve um menor efeito sobre as plantas daninhas. Ela teve um maior efeito sobre o capim-colchão e um menor efeito sobre a corda de viola e um efeito intermediário sobre o caruru. Isso aí as plantas daninhas foram estabelecidas de propósito, taxas de semeadura para observar esse desempenho. O pânico máximo já teve um efeito melhor e a braquiária brisanta, isso também é uma observação que se tem. De um modo geral, as braquiárias brisantas têm um melhor efeito sobre plantas daninhas, até porque elas têm alguma coisa de alelopatia em muitas situações. Uma coisa curiosa que chama a atenção, vejo que boas produções de massa das forrageiras nessas misturas múltiplas aí de plantas daninhas com forrageiras, nesses aspectos todos, mas a planta forrageira que mais produziu massa foi o pânico máximo, que nós já comentamos, eles são mais agressivos do que as braquiárias. Mas o mais curioso é isso, aí necessita até de mais estudos. Vejam o rendimento de grãos de milho em quilos por hectare. Vejam aqui, ó. Braquiária decumbens com corda de viola 4.000 quilos, com caruru 4, com capim-colchão 4. O pânico, 5, 5, 5. E meio contraditório, tinha mais forragem. A braquiária brisanta, 4. Mas o mais curioso é isso, o milho sem planta daninha e sem forrageira produzindo 7 toneladas. E sem as forrageiras e somente as plantas daninhas, 2 toneladas. As plantas daninhas competem mais com a cultura do milho do que as plantas forrageiras. Essa é a conclusão desse trabalho. Se atribui isso mais ou menos que o sistema radicular dessas plantas daninhas atua mais ou menos no mesmo nível do sistema radicular dessas plantas daninhas aqui, e as forrageiras aprofundam mais o seu sistema radicular, competindo menos com a cultura do milho. Isso é evidente, é um trabalho que está publicado, mas precisa de mais estudos, mas é muito interessante e muito promissor isso. E, lógico, uma área de lavoura contínua, uma área de compastagem, tem um menor banco de sementes. O controle da buva, né, feito através de palhada, é possível, é uma planta resistente. Em outra aula já foi visto algo sobre esse controle de plantas daninhas. Um aspecto também é o controle de doenças, né? No caso, o mofo branco, né? No caso da cultura do feijão, quando plantado sobre milho com braquiária ou milho, ou somente sobre o resíduo de milho,
E esse mofo branco está se expandindo para as áreas de soja, que ele é uma doença séria de longa duração no solo. Isto aqui, então, nós podemos ver que a braquiária praticamente tem o mesmo efeito que 2 aplicações de fungicida e um pouco menor o seu efeito sobre a braquiária com uma aplicação de fungicida, ou seja, e o que acontece nessa situação? O mofo branco, ele se multiplica nesses apotécios, eles ficam embaixo no solo. Quando ele fica exposto ao sol, esses apotécios se abrem e lançam os seus esporos. Na verdade, essa braquiária faz um efeito físico de impedir que os esporos desse fungo atinjam as folhas da cultura. Isso aí, então, também está trazendo benefícios para a cultura da soja, né? Muito interessantes, né? E realmente precisa ser trabalhado, porque está invadindo muito, o mofo branco é muito sério, que é uma doença que é transmitida também via sementes, então precisa cuidar no tratamento de semente e sistema agrícola mais adequado. Bom, quanto à resistência ao Pratylenchus brachyureus, que é um nematóide complicado, esse nematóide vive em forrageiras, vive em soja, vive em milho, ele se multiplica. O que é esse fator de reprodução? O que nós chamamos aqui? O que nós temos? O fator de reprodução mostra se essa planta multiplica, é uma hospedeira favorável a esse nematóide, que causa problemas do crescimento das plantas. O que se faz, então, nos trabalhos? Se coloca uma população inicial, que dividido pela população final vai nos dar um fator. Se esse fator for menor que 1, é sinal que ela reduziu a população. Se for maior que 1, ela aumenta, favorece esse nematóide. E aqui uma soja suscetível, né, essa soja pintada, então, neste trabalho teve um fator de 59, pânico de 13,10, vejo diferença entre as forrageiras. Ó, lamentavelmente aqui, ó, as umidícolas ninguém vai usar em integração lavoura-pecuária, meio difícil, né? É possível, mas ninguém vai plantar forrageira de menor qualidade, de menor produção, numa condição dessa. Mas as braquiárias já têm um melhor efeito nessa situação. E realmente esse Pratylenchus está virando problema numa série de situações, né? Aqui, ó, diferentes forrageiras com ataques distintos. Nós hoje estamos trabalhando com seleção de materiais que possam ter melhor efeito sobre esses nematóides. E um outro aspecto importante, que isso também causa prejuízo nas pastagens, né? Mas, de um modo geral, uma coisa interessante, as forrageiras, tanto pânico como braquiária, têm um bom controle sobre o nematóide de galha e o nematóide cisto. Culturas, lavouras de soja, que produzimos 50 e tantos sacos, 60 sacas de soja por hectare. Caiu a produção depois de alguns anos para 30, 35, com 2 anos de cultivo de braquiária, voltaram ao normal, que controlaram a presença de alguns nematóides. Mas o Pratylenchus é mais difícil. Uma expectativa nossa é o caso do Stylosantes, que tem um efeito melhor no controle do Pratylenchus. Mas, como eu já mostrei, ele é mais difícil, a Stylosantes é mais difícil de estabelecer com culturas e nós temos que trabalhar esses sistemas de produção. Então, como ele é de crescimento lento, é difícil, nós precisamos evoluir esse processo. Mas é possível e acredito que mais alguns anos a gente chega lá. Aqui mais um exemplo de consórcios, né? Vejam, sempre a presença da leguminosa favoreceu o controle, principalmente os estilosantes macrocéfala, captata, guianenses, as populações tiveram da presença do Pratylenchus foram menores. Pragas, o grande problema já foi comentado em outras aulas, são as lagartas e nos consórcios um aspecto. Nós temos agora essas sojas BT, as sojas e milho BT principalmente, pensando nos consórcios, as lagartas vão se alimentar, por sua vez, da braquiária. Não vão consumir o milho, porque
vão morrer em função de consumir o milho, mas elas poderão sobreviver na cultura forrageira. Por outro lado, há alguma facilidade no controle químico quando elas estão sobre a forrageira, já que no cartucho do milho é mais difícil. Basicamente, algumas outras situações de pragas, quando você tem muita palha forrageira, como lesmas, alguns corós, esse aqui tem aparecido mais problemas. Daí, moluscos têm causado alguns problemas a mais. Bom, a ciclagem de nutrientes desse sistema. Isso é importante porque você tem um conjunto de benefícios aí. Isto aqui são dados de um trabalho que realizamos aí na região de Rio Brilhante, mais para o sul do estado. Uma braquiária de decúmides degradada foi cultivada por 3 anos com braquiária brisanta e com soja por 3 anos e foi, então, implantada a braquiária brisanta, que foi conduzida por 44 meses com adubação de manutenção e sem adubação de manutenção. Vejam que quando nós adubamos a pastagem, nesse período, nós produzimos 107 arrobas de carne contra 66 da pastagem, que não teve adubação de manutenção. Quando voltamos para fazer o cultivo de soja e milho sobre esta área, aí nós tínhamos vários sistemas, plantio convencional, direto, pastagem com adubação e pastagem sem adubação. O importante é isso aqui, ó. Quando a pastagem foi adubada até 60 centímetros, já tinha 14 toneladas de raízes. Isso é o importante quando entra a braquiária no sistema. Ela aumenta a matéria orgânica, aumenta a infiltração de água, aumenta a qualidade do solo. E onde a pastagem não teve adubação de manutenção, a minha massa de raízes até 60 centímetros era 7 mil quilos, 7 mil e pouco. E juntando todo o que havia na superfície de material triturado e tal, nós tínhamos aqui 11 toneladas contra 7. Então, nós temos que olhar, tem mais embaixo que em cima. Esse é o grande lance quando você põe a forrageira nesse sistema. E cabe aí um comentário. Por quê? Principalmente quando essa pastagem ficou vários anos. A gramínea, quando brota, no início da estação de chuvas, ela renova todo o seu sistema aéreo. A mesma coisa acontece embaixo do solo. Uma braquiária dessas põe mais de 10 toneladas de raízes novas todo ano. Ela se renova em cima e embaixo. Essa planta se renova como um todo. Isso é importante para o manejo da pastagem e é importante também para o sistema agropecuário. E nesse trabalho, então, nós tínhamos o pasto e a cultura. Então, quando nós cultivamos sobre a pastagem sem adubo e a cultura sem adubo, a soja nos deu 3 mil quilos, o milho 3 mil. Quando eu tinha o pasto sem adubo e adubamos a cultura, 3.400 quilos, 5 mil quilos. Quando o pasto foi adubado e não adubamos a cultura, e veja que foi uma adubação generosa ao longo desse tempo, né, de 600 quilos de nitrogênio, 120 de potássio e mais fósforo, mas quando a pastagem foi adubada, não houve necessidade de adubar a cultura. E, inclusive, tivemos problemas na soja, quando foi implantada sobre a pastagem com adubo, e a soja foi adubada e teve até um problema de acamamento. Então, esse é o que a gente quer, é adubar o sistema e esses benefícios que nós temos. Então, por esse sistema radicular, grande quantidade de massa de raízes, que é importante para a estruturação do solo, matéria orgânica, sequestro de carbono, enfim, todos esses benefícios. E um melhor aproveitamento dos nutrientes, já que onde se trabalha somente com soja e milho, o aproveitamento do fósforo aplicado foi da ordem de 40%, chegando a 80%, onde entrou a gramínea forrageira.